Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos dar início aí ao nosso primeiro tópico, né, da disciplina de armazenagem e movimentação de materiais. É um tópico introdutório, mas a gente já vai trazer aí conceitos importantes para a nossa área, certo? Vocês vão ver que, a partir de agora, nós vamos trabalhar temas mais específicos da área de logística, né? Seja temas, seja ferramentas, conceitos. Então, é importante que vocês estejam aí cada vez mais familiarizados com esses temas, né? Porque pode ser que vocês se deparem com eles, né? Temos alguns exemplos à medida que a disciplina for acontecendo. Vou até citar alguns exemplos, tanto de alunos como de algumas atividades que nós fizemos, já envolvendo alguns tópicos aí das nossas aulas, certo? Como eu disse, esse aqui é um tópico ainda introdutório, né? Que a gente vai falar, situar um pouquinho sobre o que é armazenagem, esse processo, digamos assim, tão importante aí para a logística, né? Está entre um dos processos macro aí da logística, o processo de armazenagem e movimentação de materiais, certo? E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse processo, né? Introduzir pelo menos esse processo na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de armazenagem, armazenamento de uma maneira geral, é um tópico, é um tema, né? Que por si só já o nome armazenamento já indica do que se trata. Principalmente porque é um tema, né, e uma prática, digamos assim, que todo mundo aqui executa, de alguma forma. Se a gente trouxer, fazendo uma relação inicial aí com a nossa vida, né, pessoal, todo mundo aqui armazena alguma coisa. Seja, por exemplo, né, quando você vai ali fazer compras, comida, né, coisas de mantimentos, a feira, né, que a gente chama de feira, para casa, para passar, sei lá, uma semana, um mês, 15 dias, seja lá quanto tempo for, materiais de limpeza também, ou alguma coisa que seja sua, né, que você comprou em uma quantidade maior, porque você vai utilizar aquilo ali. Enfim, esse processo de armazenamento é um processo já comum, né, acho que para todo mundo. E se a gente trouxer isso para uma área, digamos assim, empresarial, né, para a área da logística em si, também é um processo que já existe há muito tempo. Você vai ver que muitas coisas de logística, né, embora não se tratava, não se utilizava o nome logística, né, muita gente hoje nem sabe exatamente o que é logística. Muitas empresas que operam processos de logística não utilizam ainda muito bem esse termo, não sabem ainda, inclusive, o que um profissional de logística faz, né? A gente está ainda desbravando aí esse espaço, mas de antemão já digo que está crescendo bastante, né? Citei isso, eu acho que para vocês no semestre passado, e realmente tá, algumas oportunidades estão até surgindo e aproveite enquanto surgir, a gente pode falar um pouco mais disso posteriormente. Então, assim, por mais que não se utilizasse o termo logística, algumas práticas, né, da nossa área já acontecem há muitos e muitos tempos, muito e muito tempo, né? Muitos e muitos anos, digamos assim. Então, seja no armazenamento, que nada mais é a ideia central, digamos assim, de armazenar, é você guardar alguma coisa, né, para você utilizar depois, porque você vai precisar daquilo depois. E uma outra prática, por exemplo, outra operação muito comum já há muito tempo é a questão de transporte, né, de maneira geral. Então, você lembra aí que o Brasil foi descoberto na época das grandes navegações, né, já naquela época ali, existia muito comércio, né, a movimentação e comércio muitas vezes era feito por navios, logicamente, né, guardado as devidas proporções do que a gente tem hoje, mas sim, muitas das operações daquele momento lá, não sei se vocês lembram lá, Fenícios, tal, acho que todo mundo aqui recorda ou estudou isso lá na história, né? Então, assim, essas operações elas estão totalmente relacionadas aí com logística, certo? Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, né, para os momentos atuais, a ideia continua sendo a mesma, tá? O armazenamento, o processo de armazenamento é você guardar um produto, né, uma matéria-prima, né, para uma utilização posterior, certo? Essa é a ideia aí do processo, digamos assim, armazenagem. E aí, pessoal, o que vai ser guardado, digamos assim, né, pode ser uma série de coisas. A gente vai ver vários exemplos aqui, uma classificação em relação a isso, mas tudo vai girar, digamos assim, do tipo de negócio que você está tratando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de logística, né, a logística está presente em basicamente todas as empresas, tá?
Independente do pessoal reconhecer ou de conseguir identificar com mais clareza ou não, mas a logística ela está aí presente em basicamente todos os tipos de negócio. Porém, quando a gente fala da logística como atividade fim, né, e aí eu estou chamando de atividade fim, é uma empresa de logística. É uma empresa que tem ali como seu fim, digamos assim, a prática da logística. Ou tem ali como a logística como um braço importante do seu processo. Exemplo, né, uma distribuidora, uma transportadora, são empresas basicamente de logística. Ou uma fábrica, né, que tem ali um processo de distribuição, o seu centro de distribuição, tem ali dentro do seu processo uma perna importante da logística. Então, assim, quando a gente fala de logística, né, do processo de armazenamento e de uma logística de maneira geral, a gente cita muitas vezes dois cenários, tá? E é importante que a gente destaque isso porque algumas coisas acontecem só numa realidade X e outras coisas acontecem somente numa realidade Y. Quais são essas realidades? A realidade de uma empresa de produção, ou seja, uma fábrica, tá? Estou chamando aqui ó, de produção, nada mais nada menos que uma fábrica. Então, geralmente, uma fábrica, quando a gente trata de armazenagem, ela vai armazenar desde matéria-prima, ou seja, tudo que ela vai precisar para produzir ali o seu produto final, né, o seu objeto final, vai também armazenar o produto final. E existe também a realidade de empresas de distribuição, né, que são empresas mais comerciais. Essas não fabricam nada. Essas simplesmente recebem os produtos acabados, prontos, e ali vão armazenar para depois distribuir esse produto. Por exemplo, as diversas distribuidoras que nós temos aqui na nossa cidade. E muitas vezes o pessoal associa a logística aqui simplesmente a essas empresas. Então, nós temos várias empresas aqui na cidade de distribuição e muitas vezes as pessoas pensam que essas empresas são as empresas assim, que podem, somente essas empresas que podem nos contratar, ou nós vamos trabalhar, mas não, tá? Inclusive, existe uma variedade muito grande de alunos que trabalham na área de logística, mas trabalham em outros segmentos, desde supermercado, hospital, farmácia, né? Eu estou trabalhando, por exemplo, no CD da permanente, farmácia permanente. Então, assim, não é simplesmente distribuidoras, né, como essas grandes que nós temos aqui, e até as daqui, né? Grandes que eu falo é JCL, que a gente tem aqui, uma filial de JCL, enfim, e as aqui, né, são tipo objetivas, esse tipo dessas empresas. Não é somente aí, tá? Que a gente atua. Mas, pessoal, de uma maneira geral é isso, tá? O armazenamento é guardar alguma coisa para uma utilização posterior. Esse processo de armazenamento ele pode estar inserido em todas as empresas, quando a gente falar especificamente da logística, né? Uma empresa que tem um fim logística ou tem uma logística muito presente. A gente pode estar falando uma realidade de uma fábrica que vai armazenar desde matéria-prima até produto acabado, ou de uma empresa de distribuição que vai armazenar basicamente produtos acabados para distribuir. A ideia de se armazenar produto, basicamente, é para quê? Se você pensar assim, por que a empresa abastece? Por que a empresa vai armazenar produtos? De uma maneira geral, é para você atender o seu cliente. Certo? Se você responder, a resposta mais rápida seria, para atender o meu cliente, quando o cliente final né, quiser, eu tenho ali disponibilidade do produto. E aí você pode pensar, né, uma fábrica, por que você não produz somente o que o seu cliente vai comprar para não ficar armazenando nada? Algumas empresas até fazem assim, tipo a Toyota, né? Hoje em dia ela trabalha num sistema que a gente chama de produção puxada. Ou seja, você compra, eles começam a produzir, certo? Diferente do que a gente chama de produção empurrada, que é quando você produz o produto e depois você empurra para o cliente, bota lá para o cliente, empurra para o cliente. Então tem a produção puxada, o cliente compra e você puxa a produção, que é quando começa a fabricar, empurrado é quando você fabrica e depois você tem que disponibilizar, tentar vender de alguma forma para o cliente. Mas o que eu ia falar, assim, de uma maneira geral, é que armazena para atender o cliente. Então, quando o cliente chega lá para comprar, para adquirir o produto, ter aquele produto. Sendo que existe muita incerteza com relação a isso.
Como assim certeza, né? Logicamente, os profissionais da área, eles precisam estudar, né? Uma média aí de quanto se vende, de quanto ele vai, os clientes consomem daquele produto no mês, e é exatamente isso aí que a gente vai estudar, por exemplo, na disciplina de controle de estoques, mas ainda assim existe incerteza, né? Algumas coisas podem fazer com que esses cálculos, esses dados, eles mudem. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo uma situação totalmente diferente, uma pandemia, e acredito que vocês acompanharam aí ao longo desse último ano, que em vários momentos, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa que acho que todo mundo aqui tem contato com supermercado. Ao longo desse último ano, em vários momentos, o supermercado eles ficaram desabastecidos, né? Os produtos faltando, principalmente no começo, lá, não sei se vocês lembram, produtos faltando, variando o preço, fornecedor não conseguindo entregar. Então, assim, quando se armazena produto, é justamente para tentar diminuir, ó, que tem amortecer incertezas, ou seja, diminuir esse tipo de incerteza. Então, você vai calcular, né, como que a gente vai ver lá em controle de estoque, o que você tem que ter armazenado e você vai armazenar para diminuir essas eventualidades. Tanto eventualidades de falta, no sentido de seu fornecedor não conseguir entregar, como incertezas de eventuais aumento de demanda. Vamos pensar agora em um outro exemplo com base no que a gente está vivendo agora. Foi, por exemplo, a corrida que houve, mais ainda no começo, mais uma vez, por álcool, por máscara, alguma coisa desse tipo. Então, assim, não se conseguia produzir o que se necessitava. Então, existe uma demanda muito grande, né, e não se tinha capacidade de produção suficiente para o que se tinha como demanda, né, o que se tinha como busca. Então, assim, o processo de armazenamento, ele é justamente dar um equilíbrio. Isso aí, diminuir ao máximo essas incertezas. Lógico que, vez ou outra, vai ter o que a gente chama de ruptura de estoque, por exemplo, quando o estoque zero, seja por falta do o fornecedor atrasou, ou porque muita gente comprou, e isso aí depende são por vários motivos, tá? Não só por situações complicadas como a que a gente está vivendo. Eu costumo até usar o exemplo de coisas de moda. É muito comum isso acontecer em coisas de moda. Então, se existe uma peça de roupa ou material esportivo, um acessório X, que foi lançado, quem conhece, mas aí o famoso A, B, C, D usa, vira moda, todo mundo quer, acabou. Então, de uma hora para outra vem uma febre, todo mundo quer comprar e tem condições de produzir na velocidade que todo mundo quer. De uma hora para outra também acaba, e se você produzir demais, vai ficar comprando parado porque já passou. Então, tem que ter cuidado com relação a isso. Tá? Aqui, algumas classificações, né, alguns tipos de produtos, digamos assim, que a gente pode armazenar. Então, primeiro, matéria-prima. Matéria-prima geralmente se armazena quem está naquele primeiro cenário de fábrica, tá? De produção. Existem algumas empresas que são fábricas e distribuidoras, tá? Não tem problema nenhum. Tipo Coca-Cola, todo mundo conhece, né? Ela fabrica e distribui. Ok. Mas existem empresas que só fabricam e existem empresas que só distribuem. Pode acontecer. E aí, as empresas que só fabricam, mas geralmente elas terceirizam esse processo de distribuição para outras. Então, assim, você pode armazenar matéria-prima, que são todos os produtos que vão ainda passar por um processo produtivo, né, por um processo de transformação nas fábricas. Então, tem exemplo de aço, madeira, alumínio, qualquer coisa que seja insumo, né, que a gente chama de insumo. Produtos em processo são aqueles produtos que já começaram esse processo de produção, de modificação, de transformação, mas ainda não estão completos. Por exemplo, vamos dar o exemplo de, eu uso muito exemplo de cadeira. Pense em cadeiras, essas cadeiras, essas mesas, esse material rústico, o pessoal tem mesa rústica, cadeira rústica. Geralmente o pessoal faz, né, de forma artesanal e precisa eternizar, acabamento. Então, imagina que foi alguma coisa que foi feita, mas está precisando, sei lá, lixar, eternizar, tal acabamento. Então, ele não passou por um processo completo de transformação, falta terminar. Então, esse é um produto em processo e pode ter armazenamento de produtos em processo, sabe? Materiais para embalagens. Então, se a empresa ela precisa, ela faz o processo de embalagem da empresa.
né? Então, ela vai precisar de sacos, né, caixas, do material que ela utilizar para a embalagem. Produtos acabados são os produtos que estão disponíveis já para a venda, né? Então, aqui já é uma realidade tanto de uma fábrica que pode produzir e armazenar o seu produto acabado, como uma empresa de distribuição que só trabalha com produtos acabados. Componentes, tá, pessoal? Aqui também, geralmente, para empresas que trabalham em produção, né, fábrica, são peças, né, que servem, que auxiliam no processo de montagem, porca, parafuso, o exemplo da cadeira da sala de aula, né, que vocês lembram aí da cadeira da sala de aula, né, aquela cadeira verde lá, tem a parte de madeira que você bota vidro de bancada, aquela parte de plástico lá de trás, as costas, a parte de metal, e para conectar tudo, tinha lá os componentes, né, que não é parafuso, é aquele arrebite, né, arrebite. E aí são componentes, e se você fabrica, cada empresa você vai precisar desses componentes. Materiais para manutenção, tá? Pode ser manutenção de prédio, manutenção de máquina, como lâmpadas, correias, material do expediente, para expediente, papel, né? Questão de escritório, caneta, papel, borracha, sei lá, o que você tinta de impressora, esse tipo de coisa. E ferramentas, né? Se você tem um processo de manutenção da sua produção também, cobrada você, alicates, martelos, brocas, tudo que você precisar. Então, você pode utilizar e armazenar esses diferentes componentes. Tranquilo? Qualquer dúvida, tá? Vocês podem ir falando. Lembrando que só estou vendo o slide. Então, se você tiver alguma dúvida, ou levanta a mão, ou abre aí o microfone e fala aqui. Eu olho aí se vocês falaram alguma coisa. Tá, então vamos lá. Uma dúvida, eu estou falando um pouco para vocês aqui de armazenamento, né? E tem a ver um pouco com história, falar um pouco dessa relação. E aí eu queria trazer para vocês, começar aqui esse tópico, tirando uma dúvida, né? Não sei se é a dúvida de vocês, mas algumas pessoas têm essa dúvida em tipo, o que é armazenamento especificamente e o que é estoque, né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Como eu falei, as duas disciplinas, né, de armazenagem e controle de estoque, elas estão muito relacionadas, porém, quando a gente fala de armazenamento, existe sim uma diferença em relação a estoque, tá? Quando a gente fala de armazenagem, tá? A gente está falando de processo. Quando eu estou falando de estoque, eu estou falando do produto que está lá no meu depósito, no meu armazém, no meu CD, no meu almoxarifado. A armazenagem, pessoal, envolve tudo que vai acontecer com aquele produto, tá? Desde o processo de chegada, conferência, identificação, é, colocar, né, agora a palavra, mas colocar na estrutura de armazenagem, segurança, preservação, conservação, expedição, conferência, mais uma vez. Então, tudo isso aí é o processo de armazenagem, é o processo de guarda desse produto. Então, guardar é receber, o guardar daquele produto, ele começa justamente, recebe, confere, identifica, coloca na estrutura, tem a caixa de segurança, preservação, limpeza, depois retirada, tudo isso envolve a armazenagem. Então, a armazenagem é um processo. Estoque não, é o produto que está lá armazenado. Estoque eu consigo tocar, eu tenho tantos produtos, tenho tantos pallets, esse é o estoque. Tenho tantos, sei lá, fardos, tantas big bags, tantas caixas. Isso aí é o meu estoque. Beleza? Ficou claro aí a diferença? Geralmente se utiliza como sinônimo, mas é importante saber que tem sim essa diferença. Alguém aí levantou a mão? Eu, professor. Ô, Pode falar. professor, e no caso, o que seria um inventário? Inventário já é uma atividade. Tipo assim, quando você inventariar, nada mais é do que você contar o que tem no seu estoque. Contar quantos itens você tem no estoque. Certo? Então, inventário é uma atividade que você faz dentro do seu armazém, digamos assim. Ela está, digamos, quando você faz inventário, né, a gente vai até falar de inventário em controle de estoques, mas você realiza o inventário por diversos motivos. Né? Você realiza o inventário, primeiro, porque você é obrigado a fazer, por questões fiscais, contábeis, né? Você tem que mostrar o que você tem, e você realiza inventário também para ter o controle do que você tem. Mas o inventário, ele estaria ali dentro do processo de armazenagem, tá? Porque, como eu falei, a armazenagem,
é identificar, é catalogar, é contar, que é o inventário, é você preservar. É tipo, se você tiver um produto que precisa de controle de refrigeração, é você controlar essa refrigeração, manter essa refrigeração para manter a qualidade do seu produto. Então, são várias atividades. Esse processo de armazenagem envolve várias atividades. Tá? O estoque não. O estoque, quando eu estou falando, é só o produto lá. Pá, é o produto físico. O inventário é uma das atividades que eu faço aí dentro do processo de armazenagem, que é quando eu vou contar para ver se o que está inventariar nada mais é do que contar para ver se o que tem fisicamente, né, contando lá 5 produtos. No meu sistema também bate 5 produtos. Então é basicamente Não, é porque no sistema que eu trabalho também com tem essa parte de inventário e também tem a questão de acerto, né? Acerto de estoque. Aí eu queria saber o que teoricamente significava, porque na prática eu sei, que é o que eu sim. faço, mas aí na teoria, sabe? Que eu nunca tive uma aula mesmo disso. Mas aí já Pronto, valeu. pronto. Inclusive a gente vai ter No uma aula caso, aqui. seria o velho balanço, né? Que muita gente conhece hoje como balanço. Aí hoje a gente Entendi. chama, seria no caso aquele velho balanço, né? Muita gente antigamente Isso, chamava de isso. balanço, hoje a gente chama de inventário, né? Aí tem que fazer o balanço do estoque, o que tem, sim, independente do ramo, né? Então você desativou o seu fone. Foi, deixa eu voltar aqui. É porque quando eu. Às vezes meu fone precisa resetar. Aí eu desativo. Tá passando aí o slide? Tá. Isso, não sei exatamente quem falou, mas é isso mesmo. O inventário é o balanço. Né? Tanto é que quando vocês, principalmente em lojas do ramo de roupas, né, de vestuário, shoppings, às vezes você vê lá uma loja que bota uma placa, né, fechado para balanço. O que ela está fazendo é fechado para inventário. O que ela está fazendo é o inventário. Mas o nome comum, digamos assim, é balanço. O pessoal fala de balanço. É isso mesmo. E eu queria dizer que a gente vai ter uma aula específica falando de inventário na disciplina de controle de estoques, que é uma das atividades lá de controle de estoques, porque já é uma atividade de controle, certo? Aí a gente vai ver mais controle na outra disciplina. Beleza? Alguém mais? Não. Certo. Vamos lá. Então, assim, a gente vai focar, como eu disse agora, nos processos de armazenagem. Né? E aí, como eu disse, armazenagem é um processo. Tanto é que quando a gente fala de armazenagem, a gente fala muito de sistemas de armazenagem, tá? Então, ou seja, como é um processo, a gente trata muitas vezes de sistema de armazenagem. E aí envolve, como eu disse, várias coisas, tá? Desde receber, catalogar, ó, dimensionar a área, né? Ou seja, é muito comum, né? E aí dando já um exemplo, como eu disse, de alunos que participaram de alguns processos tipo esse de armazenamento. Né? Teve uma aluna nossa que ela participou, ela foi contratada inicialmente como estagiária, depois foi efetivada, e ela participou de um processo de expansão da empresa, do grupo que ela foi contratada, e a empresa ia montar uma nova unidade, né? E aí ela participou de tudo, desde o começo, tipo assim, desde a escolha do local, da estrutura que eles iam utilizar, do dimensionamento da área, de como é que ficaria a organização das estruturas, né? Tudo isso aí foi feito e ela participou. E assim, essa parte, inclusive, de dimensionar a área, né? A gente vai ver isso quando falar de layout lá na frente, ó, que é o arranjo físico que está aqui, é muito importante, né? Porque algumas coisas que a gente geralmente tem de conceitos do dia a dia não servem, não se aplicam tanto a essa parte de armazenamento geral. Por exemplo, né, espaço. Né? Muitas vezes, quando você pensa em organização de algum lugar, pense aí, eu quero organizar o meu quarto, eu quero organizar a minha casa. Tá? Vou tentar dar alguns exemplos assim no nosso dia a dia, inicialmente, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Geralmente, quando você pensa em organizar, uma coisa que muitas pessoas reclamam é: eita, eu não tenho espaço para isso, eu tenho pouco espaço para isso. No processo de armazenagem, é importante, lógico, que você tenha espaço, né, para atender a tudo, mas espaço demais também é ruim, certo?
Então, por que espaço demais é ruim? Porque quanto mais você espalhar as coisas, vamos supor que você tem um armazém muito grande e você nem precisava desse armazém tão grande, mas você quer utilizar ele todinho, tem um problema com relação a isso. Por quê? Porque se teu armazém for muito grande, todo muito espalhado, né, vai ficar ok, não vai ficar nada batendo em nada, corredores enormes. Porém, o teu operador de empilhadeira vai ter que rodar um bocado para conseguir deixar ou pegar alguma coisa. O teu equipamento de movimentação vai ter que gastar ainda mais, seja combustível ou se for elétrico ou eletricidade. Se for paleteira, né, aquela manual, o operador vai ter que andar muito mais, vai se desgastar muito mais. Então, assim, pessoal, já antecipando aqui um tópico que a gente está falando em alto, né? Tudo tem que ser muito bem dimensionado, tudo tem que ser bem estudado. E como a gente vai ver, não existe regra pronta, tá? Tudo depende, tudo você tem que analisar. Por isso que eu falo assim, na nossa área, vocês quando trabalharem, se envolverem cada vez mais na área, acho que alguns já podem trabalhar, a área da logística é uma área muito dinâmica, né? E que, tipo assim, não vai existir forma de bolo, né? Receita de bolo para tudo. Vai ter, lógico, que algumas coisas que vocês vão se guiar, mas tudo vai depender do tipo do produto, tudo vai depender da necessidade da sua empresa, da necessidade do seu cliente. Então, assim, é uma área muito dinâmica que, por mais que vocês estejam realizando a mesma atividade todo dia, vocês vão ver que é diferente, porque tudo depende, entre aspas. Tá? Então, esse processo aqui, ó, esse sistema de armazenagem, ele tem como objetivo principal esses aqui, ó. Então, é conservar produtos estocados, para você não perder a qualidade, codificar e identificar para que você consiga localizar mais rapidamente o produto. Imagine que você recebe um produto e não identifica da forma correta. Coloca lá em qualquer lugar e depois para você achar para retirar esse produto. Vai ficar bem complicado. Reduzir custos, e aqui eu acho que é a máxima de qualquer empresa, né? Reduzir custos é o que eu sempre digo. Se você quer dar uma solução, uma ideia para a empresa que você trabalha, pense numa ideia que vai reduzir custos. Todo mundo quer reduzir custos. O tempo todo. Né? Então, vai ser mais fácil de você, sua ideia ser bem aceita e de você ser valorizado por essa ideia, porque as empresas elas visam aí reduzir custo o tempo todo, né? Você enquanto consumidor, né? Deu até o exemplo agitado, né? Você enquanto consumidor, se não percebeu, né? Você pode perceber isso muito facilmente no seu dia a dia, quando as empresas, né? Eu dei o exemplo do chocolate, né? A barra de chocolate que era, sei lá, desse tamanho, não lembro exatamente quantos anos, mas desse tamanho, agora ela é quase a metade, quase o mesmo preço. Por quê? Porque as empresas elas querem reduzir custo, né? Então, isso é para qualquer segmento, tá? Otimizar e reduzir as áreas de armazenagem, como foi o que a gente falou, né? Está relacionado com essa parte de dimensionamento. Nem sempre ter muito espaço é bom, tá? Vai depender muito da sua necessidade. E sistematizar e integrar informações. Então, assim, cada vez mais imprescindível aí que as empresas elas busquem e que elas tenham as informações, né, disponíveis ali para todo mundo que vai tomar decisão e acessível ali para todo mundo, seja utilizando sistemas, né, ou seja utilizando algum outro dispositivo, contanto que seja eficiente. Mais uma vez, não existe não, receita de bolo, eu quero falar forma. Não existe receita de bolo, né? Tudo vai depender da sua empresa. A gente já visitou empresas que trabalhavam com planilhas de papel, papel mesmo, controle com papel, identificação com papel, e funcionava, segundo eles, né, lógico. Funcionava muito bem, os clientes ali deles estavam satisfeitos, ok. Né? E a gente já visitou empresas que trabalhavam com sistemas, os melhores sistemas que existem aí e tal, e ok também. Então, tudo vai depender da realidade da sua empresa. Né? Então, a gente chega naquele objetivo e como resultado de uma aplicação, digamos assim, de um sistema de armazenagem eficiente, a gente tem diminuição de custo, né, que a gente já citou, melhora na qualidade do produto, e aí você pode pensar, por que melhora na qualidade? Porque se você está buscando, né, dentre lá os objetivos, preservar, a gente falou aqui, ó, conservar os produtos estocados, né, sem que ocorra alterações, ou seja, se um produto ele é refrigerado, manter a refrigeração correta, automaticamente você vai
melhorar ou garantir a qualidade desse produto. E aumentar, acelerar o ritmo de trabalho, né? Se você, por exemplo, mantém um estoque de matéria-prima adequado, você não vai permitir que falte aquele estoque de matéria-prima para a produção, né? Se você mantém ali a organização do seu espaço de maneira correta, você vai melhorar a questão do ritmo do operador de empilhadeira que vai trabalhar naquele local. Reduzir acidentes. Vou utilizar mais uma vez o exemplo do operador de empilhadeira, né? Então, se você organiza seu espaço, deixa, por exemplo, corredores desobstruídos, né? Deixa ali uma organização bem identificada, por exemplo, isso vai fazer com que se reduza acidentes, né, naquele local. A gente já visitou também empresas que os corredores eram um monte de caixa no meio do corredor, então era um monte de produto empilhado em cima do outro de forma totalmente desorganizada, né, e isso, a chance de acontecer algum acidente era muito grande, né, e aí são coisas relacionadas ao armazenamento que estão sendo feito de forma incorreta, né. Pode também, né, ser reflexo disso. O exemplo que eu dei de você utilizar um armazém muito grande, tudo muito espaçado, aí tu bota o teu operador para ficar rodando, rodando, rodando. Além da pessoa se cansar, né, o desgaste do operador e do equipamento, já está até aqui, o desgaste do equipamento. Você, tendo uma pessoa mais desgastada trabalhando, ele vai estar mais propenso a acontecer algum tipo de acidente. Não sei se vocês já viram aí, tem vários vídeos aí no YouTube de acidentes com empilhadeira, né? Do cara que toca lá na coluna, né? Chama de coluna no porta-pallet e bate e desaba tudo. Pode acontecer, né? Infelizmente já aconteceram vários acidentes, inclusive fatais desse tipo, e você tem que estar atento para isso aí. Menor número de problemas de separação tem a ver com aquela questão da localização, identificação e, acima de tudo, né, o nível de cliente. Eu falei aqui, as empresas às vezes elas buscam reduzir custos. Lógico que a necessidade principal ali também da empresa é atender o seu cliente, desde que você também consiga lucrar com isso, né? A empresa está visando lucro o tempo todo, lógico. Como eu disse, né, não existe uma forma pré-fabricada, não existe ali uma receita de bolo para saber, tipo assim, beleza, então me diga aí o que é que eu preciso saber para sempre seguir isso aqui. Não vai ser sempre a mesma coisa para todo mundo, tá? Então, se você for citar aqui, por exemplo, uma JSL da vida, né? Para quem não conhece, a JSL é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, né? E temos uma unidade da JSL aqui, ali no Industrial, a gente já teve, inclusive, prazer de visitar. O que serve para uma JSL, a JSL, por exemplo, ela opera, ela é representante exclusiva aqui de Lacta, né? Produtos Lacta, acho que Lacta, Garoto, eles operam lá pela JSL. Nestlé pela RT Logística. Então, assim, o que serve para uma empresa talvez não sirva para outro, certo? Então, vai depender muito da empresa, vai depender muito das exigências do cliente dessa empresa, né? Então, isso vai variar bastante. Então, o que você tem que analisar são esses pontos que a gente já citou e outros pontos também importantes aí que você tem que sempre analisar, digamos assim, quando você for planejar um sistema ou quando você for participar, por exemplo, da implantação de uma nova empresa, quando você for modificar uma empresa, né, você tem que levar em consideração tudo isso que a gente já citou. E eu coloquei até alguns outros pontos aqui, tipo planejamento futuro, no sentido de que você vai adquirir um espaço maior ou um espaço menor, existe a previsão de você aumentar esse espaço, aumentar essa empresa, então talvez seja interessante sim você alugar ou adquirir um espaço maior, contanto que você não utilize inicialmente estruturas em todos os lugares. Quando você for comprar alguma máquina, equipamento, é bom você também pensar, vão ver que os equipamentos, eles tinham algumas limitações, né? Tipo assim, a empilhadeira, tem umas que vão até não sei quantos metros, 5 metros, 10 metros, enfim. Pensar também já nesse longo prazo, se não vai ser necessário, se você comprar, por exemplo, empilhadeiras com alcance de altura muito baixo, talvez você não consiga
expandir, aí tem que gastar mais. O software que você vai utilizar, isso também, como eu disse, depende. Tem algumas empresas que trabalham com planilha, com papel, e funciona, ok? Então, se não existir nenhum tipo de impacto para o seu cliente, para o seu processo, ou se não seria mais interessante utilizar, assim, um sistema, um WMS da vida para facilitar todo o seu processo. Sempre pensar aí na questão do seu produto, né? No estado do seu produto, qual é o tipo do seu produto? É um produto sólido, é um produto líquido, é gasoso, é um produto que precisa de refrigeração, é um produto perecível? Então, sempre analisar isso aí. E outros pontos que a gente sempre também tem que observar é a questão de frequência, né? A gente vai ver que algumas estruturas, que são os locais que a gente armazena, os materiais, elas vão variar. Tipo assim, é um produto que tem muita rotatividade, é um produto que roda muito, que sai muito. Então você pode utilizar essa, não pode utilizar aquela. Vocês vão ter que existir algumas questões desse tipo. Ok? Dúvidas até aí? Tá. Então vamos lá. Partindo agora já entendendo e trabalhando um pouquinho esse processo de armazenagem, quando a gente fala de armazenagem, né, de produtos, de guarda de produtos, existe um princípio aí, máximo, digamos assim, na armazenagem, que é o princípio de se trabalhar com cargas unitárias, ou seja, unitizar cargas, né? O que é isso? Imagine que vocês vão receber uma carga, por exemplo, de arroz, sacos de arroz. Imagine que essa carga fosse entregue em saquinhos de 1 quilo. Imagina aí, uma carreta com um monte de saquinho de 1 quilo. Puf, puf. Imagine como seria trabalhoso para você pegar saquinho por saquinho, conferir, né, saquinho por saquinho, pegar, guardar saquinho, organizar saquinho, identificar saquinho. O quão trabalhoso seria isso, né? Então, o que é que aconteceu, né? Ao longo do tempo, o que é que foi feito? Se trabalhou o conceito, se desenvolveu aí o conceito de carga unitária. É você pegar a fração menor dessa carga, ou seja, o saquinho de arroz, e aí você trabalhar com uma quantidade maior, até porque geralmente você movimenta quantidades maiores, né? Digamos, em atacado desses produtos. Então, em vez de você pegar ali e trabalhar com saquinhos, você coloca fardos juntando ali esses sacos. Você junta fardos, por exemplo, em pallets. E aí sim você tem uma quantidade muito maior, né? E consegue movimentar muito mais facilmente. Então, você descarregar um caminhão, uma carreta com arroz que estão paletizados, que estão em sacos, de sacos passaram para fardos ou caixas. Essas caixas foram colocadas em pallets e aí você consegue movimentar isso muito mais fácil, organizar isso muito mais fácil, identificar, né, catalogar muito mais fácil. Então, assim, um princípio básico desse todo esse processo de armazenagem é de se trabalhar com cargas unitárias, né? Ou seja, tornar único frações menores em uma fração maior. Né? A maneira mais tradicional de se fazer isso é com pallet, né? Que a gente vai falar um pouco de pallet, mas vamos também falar de outras formas de unitização de carga. Tá? De uma maneira geral, quando você unitiza, você está querendo facilitar a movimentação, a proteção. Por quê? Porque quanto menos você manipula unidades daquele produto, menos chance de avariar, né? De danificar. Se eu fosse carregar, como eu disse, carregar e descarregar saco por saco de arroz, nesse processo aí, poderia ser que avariasse uma quantidade muito maior do que uma carga que está toda paletizada. Agilizar a carga e descarga, carga e descarga, otimizar a questão do espaço, né? Porque os pallets a gente vai ver que a maioria das empresas trabalham com pallets padronizados, que é o que a gente chama de pallet PBR, certo? Então, você já está ali com aquele espaço padronizado, a sua carreta, no caso, o seu caminhão, já vem ali meio que padronizado para aquilo ali, então já está tudo bem organizado do que você ficar organizando de um por um, aí começa a cair, enfim, vai ser mais complicado. E aumentar a velocidade de operação de uma maneira geral, né? Operação de armazenagem. Carregar, identificar, catalogar, guardar, tudo isso vai ser mais rápido. Aqui, ó, algumas formas, tá, de unitização. Um exemplo aqui do pallet, né? Temos aqui caixas que estão paletizadas, certo? E aqui são tipo bobinas, né? Que são também tem um pallet aqui embaixo, mas observe que elas estão empilhadas e aqui passando um saco, né? De proteção, que é um tipo de embalagem.
E aqui nós temos tambores, né, que também estão paletizados. Então, observe que existe várias formas de você unitizar a carga. Quando você vai unitizar uma carga, vamos supor, essa carga aqui, ó, quem está unitizando, ela está sendo unitizada nesse momento. Tá? Porque pode ser que você, mais uma vez, trabalhe na empresa que fabrica isso, e você vai participar do processo de unitização. O que você tem que levar em consideração? Né? O peso desse produto. É um produto muito pesado, eu consigo empilhar muito ou não. O volume desse produto, lembrando que peso e volume são coisas diferentes já. Então, assim, peso, só para você pensar, o peso realmente dele, o volume é o espaço que ele ocupa, né? Só vocês pensarem, tipo, 1 quilo de ferro é um negocinho desse tamanho. 1 quilo de isopor é uma pancada de isopor, né? Imagina aí, 1 quilo de isopor, daqui que deu 1 quilo, muita coisa. Dimensões desse produto, né? Comprimento, altura, largura. Se é um produto perecível ou não, se ele pode ser, inclusive, tipo flow, é uma coisa perecível, além de ser perecível, também é frágil, tem aqui frágil. Então, se é perecível, se pode ser imprensado, se tem algum tipo de fragilidade, se tem que ter um controle maior na questão do manuseio, se é um produto perigoso, que necessita de um EPI específico, que não pode, inclusive, encostar, alguns produtos não podem nem se balançar muito, porque ele pode gerar alguma reação química, o estado físico, né, como a gente já falou, e a questão de você conseguir ou não compactar a quantidade de caixas ou não que você vai conseguir colocar naquele produto, são alguns pontos que vocês têm que observar se vocês forem realizar o processo de unitização. Né? Se vocês trabalharem na empresa de distribuição, vocês provavelmente vão receber essas cargas unitizadas, a não ser que se trabalhe com carga ali fracionada. Né? Muitas vezes se utiliza carga fracionada para expedição, saída. Você recebe tudo, né, paletizado, sei lá, você recebe arroz paletizado, feijão paletizado, um exemplo, e para você sair, né, dar o processo de saída, de expedição, você vai fazer carga fracionada, pega um pouco de arroz, pega um pouco de feijão, aí você paletiza tudo e aí distribui para o seu cliente final. Pode acontecer também. Como eu disse, a forma mais comum, tradicional, é a paletização, mas existem outras. Eu coloquei aqui para você a automatização, blocagem, pré-lingagem, containerização, falar um pouquinho de cada uma delas. Paletização, né, a unitização utilizando pallet. Né? Acredito que a maioria de vocês, se não todos, já tiveram contato, já viram aí o pallet, né? Inclusive hoje em dia ele é muito utilizado não só a parte logística, né, mas a parte até de arquitetura, né, decoração, assim como o container, que a gente vai falar lá na frente, está sendo muito utilizado de outras formas. Geralmente, né, o mais tradicional é aquele pallet lá de madeira, embora a gente vai ver que existem outros modelos de pallet. Tá? Então, pallet é aquela estruturazinha lá, geralmente de madeira, utilizada para unitizar cargas. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Existe o que a gente chama de pallet PBR, ou seja, pallet padrão brasileiro. E quando fala-se de pallet PBR, está querendo dizer, principalmente, não existem outras medidas, mas está querendo citar essa medida aqui, ó, de pallet de 1,20 por 1 por 0,15 ou 15 centímetros. Eu preciso saber disso? Precisa, tá? É importante, não por prova, trabalho, não, mas porque é uma linguagem muito comum, né? E quando vocês forem adquirir pallets, ou vocês forem contratar um serviço de transporte, muitas vezes precisa saber e precisa informar, olha, eu preciso de uma carreta adaptada para pallet PBR, eu preciso de um equipamento, enfim, é muito comum se utilizar para adquirir pallets, a minha estrutura está voltada o espaço para pallet PBR. Eu tenho aqui na minha estrutura do meu armazém não sei quantas posições pallets pensando em pallet PBR. Então é muito comum que se trabalhe na logística com essa medida aqui de pallet PBR, tá? Então não vai se falar tipo assim, eu quero um pallet de 1,20 por 1, vai falar pallet PBR. Existem outros tamanhos? Existe, tá? Existem algumas empresas que trabalham com pallets de diferentes tamanhos. Porém, é aquela ideia, né? Não existe receita de bolo. Né? A minha empresa pode necessitar de um pallet maior por conta da dimensão do meu produto, ok. Mas existe um padrão, tá? Se você tiver como regra geral,
é a utilização de um pallet PBR, e um pallet PBR é o de 1,20 por 1 por 15 centímetros, beleza? Tá, vamos falar um pouquinho das classificações dos pallets. Então, eles podem ser classificados. A mais comum, né? Material. E aí, dentre esses materiais, o mais comum é a madeira, mas existe, como eu falei, plástico e metal. Mas eles também são classificados com relação ao número de entradas e com relação ao número de faces. O que são as entradas do pallet? Imaginemos que isso aqui é um pallet, tá? Entradas nada mais é do que a quantidade de locais que eu tenho para colocar o garfo da minha empilhadeira, da minha paleteira, ou seja, do meu equipamento de movimentação. Então imagine que esse pallet aqui, olha, é tudo fechado aqui nessa lateral, todo fechado aqui nessa lateral, e eu tenho aqui o espaço para colocar o garfo da minha empilhadeira nessa posição ou nessa posição. Então eu tenho aí um pallet de duas entradas, certo? Essa e essa. Imaginemos agora que aqui, né, ele não é fechado. O pallet, ele é aberto aqui, então eu continuo com essas duas, mas também eu tenho a possibilidade de colocar o garfo da empilhadeira nessa posição aqui. Então eu tenho ali 4 possibilidades, ou seja, 4 entradas para o garfo da minha empilhadeira, paleteira, equipamento qualquer. Beleza? Com relação a entradas. Professor, essas entradas, ela tem uns padrões, ela tem algum padrão, porque eu já vi que tem empilhadeiras que tem aqueles garfos fixos, como também tem algumas que tem um garfo móvel, né, que ele mexe tanto para cima quanto para o lado também. Esses que mexem tanto para o lado como para cima, é justamente para atender a um pallet PBR e para não atender a pallets que não são PBR. De uma maneira geral, tem fotos aqui. Geralmente, se você tiver um pallet, né, que as entradas elas geralmente são assim, ó. Você pode ser fechado, geralmente você precisa de uma amarração aqui no meio, mas você tem um espaço suficiente aqui para os garfos. Esses que mexem, por exemplo, para o lado, se você o pallet é para atender um pallet maior, né? Então você tem ali a necessidade de ter um garfo que permita essa movimentação lateral. Mas no geral, observe que eles têm esse padrão de ter tipo uma coluna no meio e os espaços nas laterais. Assim, assim, independente do tipo de se é uma, duas entradas, se é duas entradas, quatro entradas, uma face ou duas faces, que é o que a gente vai falar. Beleza? Beleza. Com relação às faces, pessoal, quando a gente chama de classificação de faces, face nada mais é do que o local onde você consegue apoiar ali o seu produto. Então, imagine que esse pallet aqui, que isso aqui é a visão de cima do pallet. Então, você vai colocar o seu produto, pode ser caixas, aqui em cima. Então, essa pallet aqui, onde eu coloco o meu produto, é a face do produto. É a face do pallet, desculpa. Ele pode ser de uma face, quando você só consegue colocar o produto, digamos que na parte superior, ou ele pode ser das duas faces, ou seja, é como se ele tivesse tanto a parte de cima como a parte de baixo, né, do mesmo jeito, fechado, e depois você apoia a carga. Pode ser assim? Pode, mas pode também não ser, como eu vou mostrar aqui para vocês. E a outra classificação é com relação ao material. Então, duas entradas, duas possibilidades de colocar o garfo da empilhadeira, paleteira ou equipamento. Quatro possibilidades. Uma face só tem um local ali para você colocar o seu produto, né? E duas faces, você tem ali os dois lados. Esses duas faces são, inclusive, mais reforçados, né? São pallets que têm uma vida útil muito maior. Né? Então, você utiliza ele, ou pensando nessa questão da vida útil, né? Ou também pensando se o produto for um produto mais pesado. Lembra que a gente falou, ó, tem que olhar o peso do produto. Se for um produto mais pesado, às vezes se utiliza, utilizando de madeira, às vezes utiliza-se esse de duas faces. Então, aqui, ó, como eu estava falando, trazendo aqui a imagem disso para vocês. Então, a gente tem aqui o de duas entradas. Você coloca por aqui ou pelo lado de cá, né? Que não dá para ver na foto, mas é um lado espelhado do outro. O de quatro entradas, você coloca o garfo por aqui, por aqui, por aqui ou por aqui. Então, você tem 4 possibilidades. O de uma face, eu só consigo colocar produto, eu só consigo colocar minhas caixas aqui nessa superfície. Observe que aqui embaixo
você não consegue, né? Porque aqui você tem as colunas, né, as vigas aqui, você não coloca carga. O de duas faces é dessa forma aqui, ó. Você tanto consegue colocar nessa parte de cima, se você virar, a parte de baixo é exatamente igual, e você consegue colocar produto também na parte de baixo. Beleza? Professor, essa questão aí de ter a segunda face, né? Também Sim, interfere na questão do que você movimenta ele, porque essas primeiras e a da direita dá para ir com pilhadeira, mas sim. ela não serve para aquele jacarezinho que anda no chão, né? Não tem? Que Tem você a é paleteira. tipo um macacozinho, você vai puxando ele Sim. na mão mesmo. Essa daí Uhum. já não serve, porque o pé bate, aí tem que ser essa da terceira aqui, da esquerda. Sim. Isso, tem isso também. Existem alguns dispositivos, né? A gente vai falar disso quando a gente vê lá equipamentos de movimentação, acho que é semana que vem já. Né? Que aí o pessoal, alguns equipamentos de movimentação, eles estão andando ali meio que no nível do chão, né? Então, alguns tipos de pallet, por exemplo, você consegue ou você não consegue utilizar. E aí, assim, vai depender, como eu falei, vai depender muito do tipo de produto que você tem, do tipo de pallet que você tem, vai depender da realidade que você tem ali da sua empresa. Apesar de que a maioria, né, quando você quer pegar uma coisa mais geral, né, você pega aquela patinha, por exemplo, hidráulica, ela consegue levantar o suficiente, digamos assim, para conseguir acessar um pallet, esse nível de pallet aí. Mas alguns não conseguem, né? Então você tem que tentar pensar uma coisa mais geral possível. Acho que alguém levantou a mão. Professor, normalmente esses pallets aí, as paleteiras elas entram, mesmo com essa barrinha que está por baixo, apoiando no chão, a paleteira ela entra e ela fica entre os vãos dentro do pallet. Sim, Agora esse quarto pallet aí realmente ele de duas faces, ele só vai servir se for com a empilhadeira, porque a paleteira a roda dela não vai ter como deslizar dentro do pallet, mas o restante desses pallets aí normalmente as paleteiras entram. Elas entram sim. dentro desses vãos e ficam entre as madeiras, mesmo Isso, com essas madeiras por baixo. isso. Porque você consegue levantar o suficiente para passar. E aí, assim, é como se a rodinha da paleteira, né? Ela vai andar aqui dentro. Não vai dar para ver exatamente na foto, só se tivesse virado, mas ela vai andar aqui dentro. Eita, cortou aí. E ela tem o mecanismo que você aperta ela e ela baixa as rodas. Aí você Sim, encaixa ela no pallet, depois você vai aperta de novo, aí você começa a levantar ele. isso. Que é aquela hidráulicazinha, né? Mas aí eu acho que vem de acordo também de como o senhor falou, da questão da realidade da empresa, né? Se você olhar direitinho, até aquela paleteira, como o Thiago falou, já tá ali para lhe ajudar. Então, meu amigo, se vira o que você tem e bola para frente. Você tem que dar um jeito. Isso. Aí, E lembrando que esse tipo de Alguém tem pallet, imagem desse de mão? Porque eu nunca vi, né? Eu nunca vi eu desse. vou mostrar para Tem. vocês. Tá ok. Mas não hoje não, mas se alguém quiser já postar lá no grupo, alguma coisa assim, posso até postar. Mas a gente vai ver esses eu aí, vou tá? mandar uma foto no grupo do WhatsApp. Pronto, né? Inclusive, existe empilhadeira manual. Não é tão comum. É, é muito difícil até uma empresa comprar uma empilhadeira manual. Porque ou você compra uma paleteira ou você compra uma empilhadeira elétrica ou combustão. Mas existe, inclusive, empilhadeira manual. Vou mostrar para vocês também, né, o de equipamento de movimentação. Sim, e o que eu ia É, falar é... Oi? licença, interrompendo, chama de transpaleteira, parece, se eu não me engano. Isso, exatamente. E o que eu ia falar com relação ao pallet é que esse pallet aqui, ó, ele não é tão comum. Se vocês observarem aí no dia a dia, não é tão comum, né? Então é aquela situação. Só vai adquirir esse tipo de pallet se você tiver uma realidade que necessita, né, disso. Ou uma coisa muito pesada, ou que você quer realmente que dure muito tempo, mas aí você tem que adaptar os seus equipamentos. Né? Então aí No é caso, ela é mais questão de cara, né? mais caro também. Como tem mais madeira, né? Apesar de madeira ser um produto mais barato, ela é mais cara. Beleza? E tem também os pallets de plástico, né? Exatamente. Eu vou falar dele agora, do tipo de material. Tem o de madeira, né? Que é esse daqui, mas é o mais tradicional. Eu acho que é o que
basicamente acho que todo mundo já viu, né? Porque a gente vê até lá em ferro velho. A gente tem até uns pallets lá no IFAL, que a gente usa na aula, de madeira. A gente tem pallet de plástico lá no nosso almoxarifado, se a gente tivesse no presencial a gente ia ver. Mas o de madeira é o mais comum, né, da gente ver e se deparar com ele. Existe, inclusive, né, quando a gente fala de pallet, por exemplo, TBR, a gente está falando de pallet de madeira, digamos assim, não chega a ser uma madeira de lei, né, que chama de madeira de lei, mas de madeira, né. Existem algumas empresas que utilizam pallets descartáveis. E aí, muitas vezes, não é nem madeira, por exemplo, essas peças aqui, eles só botam como se fosse um topador, não é nem de madeira, é tipo aquele compensado, porque é só descartável. Quando chega no destino final, pode descartar. E a gente vê muito desses pallets, inclusive, como eu disse, em ferro velho. Apesar de não ser ferro, né? Mas sim, ferro velho. Então, com relação ao material, a madeira é o mais comum, né? A matéria-prima mais fácil, mais básica. Os problemas, entre aspas, né? Mas não são tantos ao ponto de não ser o mais comum. É a questão da madeira, querendo ou não, ela ser a questão da durabilidade da madeira. Então, se você vai transportar, por exemplo, produtos gelados ou que podem liberar água, frios, congelados, ou alguns produtos químicos que podem, inclusive, comprometer. E aí, quando eu falo produto químico, vai até, por exemplo, tinta. Tinta é um produto que, se começar a vazar, ele pode danificar a madeira. Né? Então, os pallets de madeira, apesar de ser o mais utilizado, etc., tem essas questões aí da composição mesmo da madeira, né? Então, muitas vezes você tem que ficar repondo, tem a questão de manutenção dos pallets, né? Então, são os pontos que a gente poderia considerar como os pontos negativos, apesar de que ainda é o mais vantajoso. Temos os pallets de plástico, né? Que alguns colegas aí citou, não vi exatamente quem foi, mas tem um pallet de plástico. O pallet de plástico ele é muito utilizado com empresas que trabalham com essa parte de refrigeração, de frios, de congelados, né, porque você não sofre essa questão do impacto na madeira. Né? Ele não é um pallet caro, certo? Então ele não tem um custo tão elevado. Ele tem algumas vantagens em relação à madeira, por exemplo, ele é mais leve, né? Então, por que é importante que ele seja leve? Porque a gente vai ver lá na frente, em transportes, que o que a gente chama de peso bruto total, que nada mais é do que o peso, por exemplo, do caminhão mais o peso da carga. Isso é controlado. Então, um pallet de madeira, um pallet de metal, ele pesa mais do que um pallet de plástico. Então, é vantagem que você tenha, de certa forma, né, se for mais viável para a empresa, a realidade da empresa, você trabalha com pallet de plástico. E ele resiste à questão da umidade, né? Então, se é congelado, se é resfriados, ou algum produto que danifica a madeira, que não danifique plástico, talvez seja mais interessante trabalhar com plástico, né? Ele tem a questão das superfícies lisas, né? O pallet de madeira ele está propenso, por exemplo, se você está transportando ali sacos, né? Nem que seja aqueles fardos maiores, mas sacos, né? Ele pode na movimentação ali avariar esse saco, pode acontecer. No pallet de plástico é mais difícil. Com relação às desvantagens, ele se torna um pouco mais escorregadio, justamente por ser essa superfície lisa. E é outro ponto negativo, que aqui está com durabilidade, mas eu diria até a durabilidade do pallet em si. Por quê? Porque você não consegue, se o pallet de madeira, você se ele avariar em algum pedaço, né? Você consegue reparar ele. No pallet de plástico, dificilmente você consegue reparar. Então, quebrou, provavelmente é descartar. O último, desse que eu coloquei aqui, é o de metal. Né, também é uma coisa muito específica, se você utilizar por uma necessidade realmente do seu produto, da sua empresa. Ele suporta mais carga, justamente por ser de metal, né? Geralmente, empresas que utilizam, né? Ou são empresas que trabalham com produtos de alta temperatura, então danificaria um pallet de plástico, danificaria um pallet de madeira, então se utiliza a questão do pallet de metal, ele dura mais tempo, né? Em compensação, ele é o mais caro, por ser metal, e a questão do peso, né? A gente acabou de falar aqui, que no processo de transporte e no processo até de armazenamento da estrutura e tal, essa questão do peso interfere, e nesse caso, por ser pallet de metal, tem esse ponto aí negativo. Tranquilo até aqui? Oi, alguém Professor, uma dúvida. Eu tenho quase certeza, mas é bom perguntar ao professor, né? Essa questão de armazenagem,
onde existe pallets, principalmente no chão, com produtos em cima e tal, é necessário que as pessoas que transitam por ali usem EPIs, porque, como por exemplo, a bota. Porque lá na empresa tem um vãozinho que a gente deixa para receber mercadorias. As mercadorias não ficam muito tempo ali. É só o tempo de receber, dar entrada e mandar para o estoque. Só que assim, a gente coloca no pallet já para evitar delas ficarem no chão. Só que eu já alertei que de onde ela fica é corredor para várias pessoas. E essas pessoas podem ocorrer de levar uma topada ou algo do tipo, né? Só que, Sim. querendo ou não, não escuto, né? Mas enfim, eu queria saber por quê, como alertar essa questão e quais os perigos, né? Além de topado, essas coisas. É de extrema importância a utilização desses equipamentos, né? Eu sei que é muito difícil. Quem trabalha com essa questão da armazenagem, ou está à frente, inclusive, da equipe, né? O pessoal que trabalha com segurança do trabalho, é muito difícil, às vezes, o pessoal escutar, né? Porque acha que é besteira, não precisa tal. Mas, assim, se acontecer algum acidente ali, por conta de não estar utilizando equipamento de movimentação, é um problema seríssimo para a empresa, inclusive, e automaticamente para quem está à frente daquele local ou daquela equipe que está trabalhando sem o EPI. Então, assim, tanto é que quando a gente vai visitar, a gente vai fazer uma visita técnica. Algumas empresas só aceitam a gente se todo mundo tiver, por exemplo, com bota de segurança, eles exigem que a gente esteja de bota de segurança. Então, a gente já deixou de visitar algumas empresas porque eles falaram, ó, obrigatório todo mundo utilizar bota de segurança, capacete, óculos. Aí ele disse, ó, porém capacete e óculos a gente disponibiliza aqui. Bota de segurança a gente não tem para todo mundo, então tem que vir já de bota de segurança. Algumas empresas, a gente visitou, por exemplo, a Transpetro, né, que é a unidade da Petrobras aqui no Porto, parte de transporte. Lá eles exigem que esteja todo mundo de blusa de manga comprida, né, e seja aquela blusa para visita, eles até abrem exceção de não ser aquela blusa tipo lonada, mas lá tem que ser tipo blusa lonada, bota de segurança com metal no bico. Então, assim, num armazém, de uma maneira geral, você precisa trabalhar com bota de segurança, né? Ah, não, mas eu trabalho no administrativo. Você precisa, se você for ter acesso, passar em algum momento pelo armazém, você precisa trabalhar com bota de segurança. Você precisa trabalhar com capacete. Se você estiver acessando o armazém, você precisa entrar de capacete. Ah, eu estou no administrativo, na minha sala. Tudo bem, se você está na sua sala lá, você não precisa. Se você for para a área de operação, você precisa utilizar os equipamentos de movimentação apropriados para aquilo ali. Foi. É porque, assim, é difícil você falar, por exemplo, para um gerente que usa sapato social, um vendedor que usa sapato social, uma vendedora. Eles têm que usar calça social, blusa social, e usa o sapato social, vai passar só por ali. Não quer dizer que ela trabalha na. Eu trabalho no escritório, mas às vezes eu vou lá. Eu tenho uma bota, às vezes eu vou de bota, às vezes eu vou de tênis normal. Só que é difícil falar até pro dono, às vezes, não passo por aí para você estar de bota. Ou então para gerente, você não está de bota, você pode se machucar. Claro que você fica numa situação bem difícil, né? Fica, porque essa iniciativa deveria partir de cima para baixo. Né? Tipo assim, o exemplo devia ser Concordo. dado de cima para baixo. Quando não é dado, aí realmente complica. Assim, se alguém tiver ali na operação, né, e quiser alertar, muitas vezes é taxado como chato, é taxado como cheio de coisa, sei lá. Mas, tipo assim, é como eu disse para você, se acontecer qualquer acidente com qualquer pessoa dessa, eles vão sentir o problema, porque a notificação é grande. E acidente de trabalho, porque não estava usando, enfim. Mas o ideal é que se faça. E se você chegar a liderar uma equipe, tipo assim, eu tenho os meus superiores, mas eu estou à frente de uma região, à frente de uma área, mesmo que as pessoas não façam, é importante que você sempre fale, tipo assim, ó, se eu estou responsável por essa área, fale que ali precisa. Se a pessoa não for fazer, ok, tipo assim, eu sou superior, você não vai obrigar a pessoa, mas você vai identificar que ali precisa, você vai sempre dizer, porque caso aconteça alguma coisa, você estava cumprindo ali o seu papel, estava fazendo ali o que você tinha que fazer.
Oi. Comigo ocorreu uma situação parecida aí com o Ronald, né? É complicado realmente você falar para os superiores que tem que tomar uma atitude relacionada àquilo. Eu trabalhava com relação a um depósito que tinha chapas, né? Que bota entre a rampa e a carreta para fazer descarregamento, que estava com as pontas amassadas, digamos assim. Então já ficava mais nítido para quem passasse levasse uma topada. Então, como eu fazia parte da CIPA, eu sempre estava com a gerência geral pedindo para ser substituída essas chapas, tudo, e nada de ocorrer. Só foi substituída quando realmente uma menina do administrativo precisou ir atrás de alguém no galpão para procurar uma mercadoria, acabou metendo o dedo justamente nessa chapa, onde praticamente quase perdeu o dedo. Aí foi quando eu ia tomar realmente uma atitude. Pois é. Agora, é aprender da pior forma possível, né? E assim, a CIPA, como foi falado aí pela colega, a função dela é essa, de alertar que precisa mudar, que tal. E assim, é como eu estou falando para vocês. Se vocês estiverem numa CIPA, se vocês estiverem à frente de uma região que precisa, o papel de vocês é informar, é notificar, sempre deixar o superior informado. Por quê? Porque ele não vai poder, caso aconteça algum acidente, né? Nesse caso aí, acredito que ainda bem a menina se acidentou, mas foi nada tão grave. Mas vamos supor que seja uma coisa grave, né? Uma coisa extremamente grave, sei lá, como ela falou, podia ter perdido o dedo, por exemplo, né? Ia dar um processo muito grande, e aí geralmente, né, como o pessoal fala, iam tentar, assim, responsabilizar quem está naquela região, quem é daquela região, uma CIPA que não notificou, mas o papel é de vocês, né, se vocês estiverem como responsáveis da área, ou uma CIPA, ou à frente, mesmo que vocês tenham superior que não queira fazer, de sempre informar, de sempre mostrar, porque vocês estão ali cumprindo o que você tem que ser feito, né? Se o seu superior não vai executar, aí não vai caber a vocês, vocês não vão poder obrigar, mas vocês vão ter feito o papel de vocês. Foi. Alguém falou, agora levantou a mão, mas... Tem mais algum outro tipo de pauta para isso? Eita, peraí, só um minuto. Oi. Tem mais algum outro tipo de pauta fora isso ou só são esses mesmo? Não, esses são os mais utilizados, madeira, plástico e metal. Né? Esses são os três principais. Ó, só falar para vocês, a gente até... Oi? Eita. Onde eu trabalho chegou há alguns anos, né? A gente teve uma tempo que recebeu alguns casos e era de plástico, era só de plástico, eles tinham umas barras de ferro entre as colunas deles, reforçando, né? Além de ser de plástico, ainda tinha metal também junto. Geralmente é porque é justamente a função de reforçar mesmo. Porque se for uma coisa um pouco mais pesada, o plástico ele se torna mais frágil. Então, às vezes, você coloca alguma coisa assim só para reforçar. Pode ser feito, inclusive, no pallet de madeira, esse reforço. Se você não quiser, por exemplo, trabalhar com pallet de metal, que é mais caro, você pode reforçar com metal um pallet de madeira. Eu acho que ainda vem na questão de cortar gastos e também a questão do peso, né, professor? Não colocar um só de ferro por causa que ele é mais caro, como também pode ser mais pesado na carga bruta. Isso, mais pesado. Tanto para armazenar como para transportar. Ó, falar rapidinho só os outros processos de unitização, tá? A gente falou da paletização. Existem outras formas de se unitizar a carga, né? Transformar a carga em carga unitária. Primeiro, a unitização, que nada mais é do que você empilhar produtos, tá? É assim, a gente vai ver duas formas de empilhar. A gente vai falar da auto-unitização, que basicamente é você não utilizar nenhum outro dispositivo. Você pode até colocar um pallet ou uma chapa de madeira no chão para não ter contato com o chão, mas depois disso é basicamente pilha de produto. E aí você faz a amarração, né, que a gente chama, colocando alguns produtos na vertical ou na horizontal. Mas é basicamente colocar ali pilhas do próprio produto. Geralmente esse processo é feito, inclusive, manual. Ó, tem aqui esse exemplo desses fardos, que não dá para identificar exatamente do que é, mas aqui, ó, observe, tem um pallet só para não ficar no chão, mas depois a pilha é somente de produto. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Aqui, ó, de madeira,
Não tem também nenhum pallet, tá? Ele só colocou essas duas bases aqui, mas não tem nenhum pallet e eu estou criando pilhas dessas estacas de madeira. Outro processo que você usa essas pilhas é o que a gente chama de blocagem, que a gente chama de carga blocada, enfim, mas a ideia mesmo é você criar blocos, sendo que aqui são blocos de cargas paletizadas. Então você coloca a carga no pallet, e aí você depois outra carga que está também no pallet você coloca em cima dela. Existem alguns armazéns, inclusive, que não tem nem estrutura. O armazém é totalmente de carga blocada. Outros armazéns têm uma parte de carga blocada e outra parte de carga em estruturas. Isso aí vai variar. A diferença aqui é que, enquanto aqui, nesse processo de automatização, ele é feito manualmente, né, tanto o processo de armazenagem como de retirada, na carga blocada você já consegue utilizar um equipamento de movimentação. Então aqui, ó, um exemplo de um armazém que está todo em carga blocada, certo? Então, assim, ele é todo identificado aqui no chão, onde vão ficar as cargas, mas observem aqui, ó, que tem uma carga num pallet, aqui outra carga em outro pallet, uma carga no pallet e outra carga em outro pallet, e assim o padrão geral. Aqui, ó, tá um pouco mais perto, observe que tem uma empilhadeira rodando aqui, tem uma carga num pallet e em cima tem espaço para outra, como o exemplo dessa daqui. Então, esse formato aí é um formato de blocagem ou carga blocada. É outra forma de você unitizar a carga. O outro é a pré-lingagem, né? Pré-lingagem é um processo anterior que a gente chama de lingagem, que é um tipo de içamento que é muito comum em portos. A gente não tem tanto aqui, porque o nosso porto daqui de Maceió, né, ele opera basicamente combustível, petróleo, essas coisas, açúcar e fertilizante. Então, esses produtos, eles tinham os equipamentos próprios de movimentação. Mas isso aqui é basicamente você utilizar redes ou cordas, né? Você faz uma amarração naquele produto e aí você vai movimentar ele por içamento, né? Vai levantar, tem os olhares, tal, tem os ganchos, você utiliza esse processo aí com guindastes. Botei aqui um exemplo para vocês, com cordas, né? Então você faz a amarração do produto, coloca essas cordas ou uma rede, pode ser assim, só cordas ou rede, e aí depois você vai fazer a lingagem, que é o içamento da carga. E, por último, seria a unitização utilizando container. A gente vai falar bem mais de container no terceiro período, né? Quando a gente for falar dos transportes. Mas, de uma maneira geral, acho que todo mundo já deve ter visto um container, né? Como eu falei, está sendo utilizado até de outras formas. O container é um dispositivo, né? Tipo um baú, né? Que você pode colocar basicamente todo tipo de carga lá dentro. Então, existem containers específicos até para alguns tipos de carga, né? Mas a regra geral do container é essa: você pegar também cargas que podem estar paletizadas ou não, colocar ali e transportar essa carga através desse container. Ele é muito utilizado no que a gente chama de intermodalidade, né? Ou seja, o container, ele pode, o mesmo container, você pode tirar ele de uma carreta e colocar ele num trem, tirar ele de um trem e colocar ele de um navio tranquilamente. Você não consegue só movimentar para um avião, porque um container de avião é um container específico, né? Embora nós temos aviões que são específicos para carga e esse sim consegue transportar. Só aqui, ó, um exemplo de um terminal de container, com um trator de container. Isso aqui é um RTG, né, que é um equipamento específico de container, que a gente vai falar no terceiro período. E aqui um container de avião. Geralmente eles são de alumínio ou de fibra e até o tamanho é menor. Oi, alguém levantou a mão. Era só para falar que lá onde eu trabalho eu recebo muito esses containers aí, que chega, né? Que vem de fora, né? Importação. Tu trabalha onde? Trabalho lá no Polo, na ZTT do Brasil. Certo. Inclusive aqui em Maceió, o porto daqui não opera container, né? Se você recebe container que vem de navio, por exemplo, geralmente ele vem de Suape, ou ele vem Suape, de... Pernambuco. Isso. Ele vem de carreta ou vem de Suape. Porque o daqui não opera. Já operou, mas hoje em dia ele não opera container aqui. O que vem é de lá de, o que vem é de lá de Suape, de Pernambuco mesmo. Pernambuco, né? É. Inclusive, pessoal, não sei, né, assim, se vocês têm, digamos assim, não vou dizer apego, não, vou dizer assim, alguns pontos, né, que façam com que você fique preso aqui ao estado, né?
Mas se tiver tudo bem, como eu disse, a logística está crescendo no Brasil todo. Mas assim, alguns estados vizinhos aqui da gente, existe uma operação ainda maior na área de logística, como é o exemplo de Pernambuco, né? Pernambuco tem o Porto de Suape, que é o mais importante aqui do Nordeste. Né? Então, assim, tem várias fábricas também. Então, quem puder, quem tiver interesse, pode expandir um pouquinho mais, né? Tanto para aqui para perto, como também quem tiver disponibilidade para ir um pouco mais distante, tipo, para grandes centros, eles vão conseguir ter contato com algumas operações que a gente não tem aqui. Né? Citei agora, containers, não tem aqui. Modal ferroviário para transporte de carga, nós não temos aqui, mas é um modal que mais está crescendo nesse momento no Brasil, tá? Estão contratando muito, né? Está precisando muito de gente para essa área, mas aqui não tem. Teria que ir para outra região do país. Quem tiver interesse, né? A gente vai falar um pouco disso no terceiro período, mas para quem tiver interesse, dá uma olhada na Rumo Logística, na MRS Logística, que é uma empresa de transporte ferroviário, e vai ver que está crescendo bastante. Alguma dúvida, gente? Já extrapolamos até o nosso tempo, né? Como eu falei hoje, por conta dessa parte introdutória aí da apresentação da disciplina, mas se fosse só essa parte de conteúdo, a gente não teria extrapolado. Alguém tem mais alguma dúvida? Antes de a gente fechar? Não, ficou tudo bem claro. Não, né? Então, fechamos por aqui o nosso primeiro encontro. Tá? Prazer imenso aí estar com vocês nesse primeiro momento. Voltamos na sexta-feira, né, para a nossa segunda aula. E até amanhã, o link da aula gravada já vai estar no Cigar, né? Até amanhã, porque geralmente eu tenho que baixar, tenho que cortar o começo, o final, jogar no YouTube, para depois jogar o link lá. Então, geralmente não dá tempo de fazer tudo isso ainda hoje, mas até amanhã os links todos lá no Cigar. Beleza, pessoal? Boa noite aí para todos vocês. A gente se vê novamente na sexta. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.